Olá, gente! Hoje é um grande dia, é o dia da nossa aula gratuita, que vai acontecer agora à noite, às 8 horas da noite, onde vão estar eu e mais quatro especialistas da equipe Colar. A gente vai dar uma aula chamada Melhorando a Convivência e a Comunicação Familiar. Então, se você ainda não está inscrito na nossa aula, vai no link da bio, que lá tem o link para inscrição. E essa live que eu vou fazer aqui agora, junto com a Neuza de Oliveira, é uma live da nossa temporada. Não sei se vocês estão sabendo, mas para quem ainda não sabe, nós da equipe Colar estamos numa temporada de lives com o tema relações familiares. Então a gente está falando de muitos temas interessantes. Se você tem interesse, vai no na nossa página do Instagram, porque lá tem muitas lives interessantes. E hoje aqui eu vou estar com a Neuza falando sobre como a Neuza aprendeu a se comunicar melhor dentro das relações familiares. A Neuza é uma pessoa que já conhece o nosso trabalho, que já participou de muitas rodas que a gente fez, rodas virtuais, mas ela conhece bastante o nosso trabalho e ela está aqui hoje para contar como é que foi, quais são os desafios, se de fato ela conseguiu aí melhorar as suas relações familiares com esse trabalho. Então a Neuza já está aqui, vou convidar ela aqui para entrar e só lembrando, quem ainda não está no nosso encontro de hoje à noite, o link está na nossa bio, então é só ir lá e se inscrever. Mesmo que você não possa participar dessa aula hoje, você se inscreve que você vai receber o link da gravação. Neuza, querida, seja muito bem-vinda aqui na nossa Bom, live. bom dia, querida Dani, bom dia a todos. Estamos aí, né, para Opa! conversar um pouquinho, compartilhar essas melhoras durante o processo, né, que a gente busca, todo mundo busca melhorar, né? É. Ai, Às Neuza, vezes a primeiro. gente dá uma disparada, mas tudo bem. Mas a gente engata de novo e vai, né? Ô, Neuza, esse é um trabalho para a vida toda, né? Acho que não para nunca. Sim. Ah, legal. Neuza, primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar aqui contando um pouquinho da sua história, que acho que vai ajudar muita gente a entender aí esse processo, né? Como que ele acontece. Então, queria começar perguntando assim, não sei se você quiser se apresentar, mas a pergunta é assim, como é que você conheceu o nosso trabalho? Então, uma apresentação e como é que você conheceu a gente, assim. Legal. Então, eu também quero agradecer o convite e a companhia durante esses ciclos que eu participei na Colar, né? Eu sou, acho que, uma das veteranas, como outras amigas, colegas aí, desde o primeiro ciclo. E esse namoro começou com, com o Pedro, conhecendo o Pedro, na verdade, antes do Pedro, né? A CNV, a Comunicação Não Violenta, eu fazia parte já desde 2018, na Casa do Povo, eu participava, aí eu conheci a música do Círculo, através do Pedro Consorte, e, e na condução, inclusive, do trabalho da música do Círculo, eu via algumas coisas muito interessantes na facilitação de todos os profissionais, mas o Pedro tinha uma questão da identificação com a CNV. Aí eu começo a segui-lo e vejo que ele é disso, aí tem o Festival da Empatia, aí eu participo do Festival da Empatia, aí depois a Colar. Né? Aí veio fiz uma formação com ele, um workshop com ele, um trabalho com ele de comunicação apreciativa, aí foi indo. Estou com a equipe toda, conheci vocês, além do Pedro, você, a Paulinha, o Igor, a Letícia, que enriqueceu ainda mais o trabalho, né? Porque a gente pôde ver também, eu pude ver várias outras pessoas falando sobre isso, conduzindo, né? E aí eu estou na Colar desde todos os 3 ciclos, né? Acho que foram 3 ciclos. Foram Estou três. me acompanhando e participando, me colocando, aprendendo, e é isso. Estou muito Ah, feliz de estar aqui. nossa, que bom. Gostoso ouvir assim também a história, como é que você chegou, né, na gente e tal. E acho que tem uma coisa que você está falando, Neuza, que é
essa coisa de ter várias pessoas, né, como referência, né, que é legal nesse trabalho, né? A gente não tem, porque cada um tem um jeito diferente de conduzindo, né? E aí a gente vai aprendendo com o outro. E até a gente, como facilitação, vai aprendendo com vocês, assim, é muito legal. Eu queria convidar quem tiver aí na live, quiser fazer uma pergunta para a Neuza aí em relação, sei lá, uma curiosidade em relação ao trabalho, alguma coisa, pode perguntar. E a Fernanda está falando que estudou com o Pedro na PUC São Paulo, então tem um pessoal aí conhecido do Pedro, que bom, vou estar com vocês. E qualquer pergunta aí é bem-vinda, tá, gente? Nós estamos aqui numa live aberta e a gente gosta muito da participação de vocês aí. Neuza, sabe o que eu queria saber assim de você? Se você teve algum motivo assim na sua vida para estar buscando esse trabalho, sabe? Teve alguma situação desafiadora ou não? Você teve algum motivo assim? Quais são as suas dificuldades assim na vida para você buscar isso? Eu sempre sou uma pessoa que quero buscar melhorar, dar o meu melhor, crescer, melhorar, né? Tanto comigo, numa relação comigo mesmo, como com o outro. Uhum. E eu já tinha uma necessidade de maior leveza nas relações e conquistar isso, ter maior leveza, maior tranquilidade, lidar melhor com as expectativas, né? E eu fui percebendo no processo o quanto a gente percebe muito a violência no outro, e aí eu estou chamando violência as reações impulsivas, a fala desconectada, a crítica fora de contexto, e não a violência, que muitas vezes a gente associa a violência com um ato mais agressivo corporal. E aí eu fui percebendo que também tinha muita violência em mim, na forma de eu me relacionar. E aí a chamada para esta reflexão de tornar a vida mais fluida e mais leve me levaram a essa busca de como que estava sendo a minha comunicação, né? Ai. E foi isso. Aí a primeira entrada foi o livro, né, do Uhum. Marshall, e depois a busca por grupos para eu ir ampliando esse olhar, essa escuta e essa percepção sobre mim mesmo, né? Legal. Neuza, tem um comentário para você aqui, você viu? Não, O André colocou assim: a mestra com carinho, Neuza, parabéns. não, André querido. Legal. O André é um colega, né? O André é um colega da terapia comunitária, né? Ah, Que eu sou terapeuta comunitária e também vejo o quanto a CNV contribui também na condução dos meus trabalhos, né? Além da minha vida pessoal, na minha vida profissional. legal. Para quem não sabe o que é a CNV é comunicação não violenta e é uma das bases do nosso trabalho. Então, por isso que a gente às vezes fala da comunicação não violenta, da CNV, só para vocês entenderem. E, Neuza, pelo que você está falando, assim, o trabalho, ele é uma coisa assim, você não tinha na sua vida uma situação muito gritante, assim. É uma coisa que você percebia esses enroscos no seu dia a dia. Sabe essa comunicação truncada? Essa coisa que um fala, daí o negócio vai, explode, vai para um lado meio esquisito. E aí parece que nessa busca você percebeu o quanto que era importante você olhar para o que para você, assim, né? O que você poderia melhorar para não chegar, para melhorar essa comunicação do seu dia a dia mesmo. Parece que não tinha uma grande motivação para você buscar isso, é isso? Sim, eu acho que assim, isso eu já fazia também processo terapêutico, já fiz, mas fazer em grupo, numa comunidade, onde o foco era esse, Uhum, com muito apoio, com muita prática, uhum, né? Sem ter um profissional, uma relação mais horizontal, só com uhum, facilitações e com estratégias. Isso foi muito saudável para o meu processo, uhum. né?
E agora, se tratando até no foco que vocês estão trazendo, da questão da família, eu fui percebendo o quanto é muito mais fácil você se relacionar super bem fora do que Uhum, na família, né? Do que na família. Na família é muito mais difícil você fazer essa prática. Então, uhum. nesse sentido, eu achei muito interessante o foco também que vocês estão dando num aspecto, né, de como melhorar a comunicação na família, né? E que isso propiciou eu olhar também fora, mas também com foco na família. Acho que a gente está pegando assim, ó, a Letícia fala que é o Everest da comunicação é a família, né? Porque igual você está falando, muitas vezes a gente se relacionar com pessoas que a gente não mora junto, ou que não tem esse laço, né, de convivência familiar, é bem mais simples, né? E aí, quando a gente vai conviver ali com aquela pessoa que a gente já tem uma história com ela, né? Já tem e uma história longa, muitas vezes, a dificuldade, os desafios são bem mais intensos, assim. E eu tô achando legal ouvir o quanto que fazer isso em grupo, né? É interessante, né, Nilson? Porque, na verdade, eu acho que a gente não tem muitos espaços para a gente falar, né? Sobre essas questões do dia a dia, sobre essas dificuldades que a gente tem de lidar com as pessoas. A gente acaba falando, às vezes, com a terapeuta, igual você falou, né? É um com um para um ali, e muitas vezes a terapeuta não fala dela. E aí, quando a gente está num grupo, a gente consegue meio que falar sobre essas questões de uma forma mais. É meio que um processo de humanização, assim, né? Da gente se colocar com gente como a gente ali e perceber que, no fundo, todo mundo tem esse tipo de dificuldade. Legal! Sim. E eu E acho a... assim que não exclui, né, Dani, essa questão até de processos terapêuticos para a pessoa, se isso é importante para ela, se isso não exclui, mas contribui muito essas é. duas questões, dependendo do que você está buscando, lógico. Sim, a terapia é assim é muito legal e eu acho que esses trabalhos eles vão se complementando, né? Um potencializa o Sim, outro. Ou seja, nossa, eu já ouvi muito isso, Neuza, dentro assim da Colar e com pessoas que eu atendo, falando assim, meu Deus, esse trabalho potencializa a terapia, porque as questões que vão trazendo aqui no grupo, eu pego essa questão e levo a terapia. Então, assim, é meio que uma potencialização aí dos trabalhos, é muito legal. sim, sim, eu concordo. Ai, olha só. A Fernanda está perguntando assim: você já sofreu discurso de ódio do Instagram por causa da política e precisou denunciar? Não sei se essa pergunta é para mim, mas eu não. Nunca aconteceu isso comigo. Não sei se era para a Neuza essa pergunta. Para mim também Também não? não, nunca aconteceu, não. Tá. Bom, então vamos seguir. Neuza, sabe o que eu queria saber? Se nesse processo de aprendizado, quais foram os desafios para você? Sabe, nesse período aí que você está com a gente, quais foram os grandes desafios para você? Eu sei que você já é uma pessoa que está buscando isso faz tempo e que usa outras estratégias, mas dentro aí da Colar e do nosso trabalho, quais foram os desafios? Então, eu acho não, né? A vida é um desafio, né? Uhum, Viver é desafiante. É muito sim. interessante, mas é desafiante. Tem hora, Uhum, é igual o mar, né? Tem hora que as ondas vêm muito forte, tem hora que você quer uhum, ficar na brisa, né? Então, eu estou num momento muito desafiante, né? De uhum, mudança, de estilo de vida, de casa, de moradia. E só tá eu e meu companheiro. É eu e uhum, ele, né? Então, o desafio também, assim, eu tenho uma família estendida, mas que não está tendo não está tendo uma demanda como tinha antigamente, assim uhum, como meus filhos, a minha filha, e meu enteado, de uhum. cuidado. Então, hoje é eu e meu companheiro. Então, um Tá. grande desafio era como lidar com essas questões de tantas mudanças e do ninho vazio, eu e ele, né? Uhum. Pôr em prática tudo que a gente fala ou que a gente exercita
com uma pessoa que está diretamente com você todo o momento. E no momento de pandemia, que a restrição é maior ainda de outros contatos. E nesse sentido que eu falo que eu tive muita companhia também da Colar, né, com as lives, com as reuniões, com as escutas, então foi muito bom. Então esse foi o desafio, como aplicar, Tá, como ser mais assertiva, mais compassiva, tá. mais flexível na relação com o meu companheiro. Entendi. E Neuza, dentro da Colar, assim, você teve algum incômodo? Teve alguma coisa que te incomodou nesse processo, sabe? Meu, isso não foi legal, ou essa experiência não foi legal, não gostei, alguma coisa. Ou o desafio seu mesmo. Putz, era difícil fazer alguma coisa, ou ouvir alguma coisa. Não sei. Mano. Então, eu acho que eu estava muito aberta. E quando Hum, eu me percebo que eu estou aberta para as coisas, eu fico menos crítica. uhum, E fico mais aberta para receber. Então, eu não me vi assim. O que era para mim um pouco, e aí era uma relação comigo mesmo, era como participar, às vezes, de outra forma. Eu uhum, queria estar, mas não podia estar porque eu tinha alguma atividade, mesmo uma uhum, atividade de casa, fazer almoço, uhum, mas aí era o horário. Eu fui criando estratégias para estar de outra forma. E eu fui uhum, percebendo que é possível estar de outras formas nos espaços. E, uhum. de fato, estar presente. Que não necessariamente presença você está com a câmera ligada, Uhum, ou você está só do lado da pessoa. Eu fui uhum, percebendo, sentindo que presença é algo muito mais profundo, né? E eu não sei se eu estou sendo clara, mas isso foi muito significativo para mim, porque eu me uhum. sentia presente e me sentia pertencendo, mesmo estando não com a câmera não ligada ou não falando, Tá. porque a minha forma de estar no mundo sempre foi muito da ação, até Uhum. porque de atuar. E então foi uma prática de escuta muito grande, onde não foi excluída a minha forma de participar. Em nenhum Entendi. momento eu era restringida de participar. Uhum. Tinha espaço para isso. Mas eu exercitei também o espaço de aprimorar a escuta e a Hum, presença. entendi. Nossa, Neuza, ouvindo você é como se fosse assim, você aprende nesse processo tinha meio que um único jeito de participar, que era tipo eu estar lá ativamente. E aí parece que nesse processo você descobriu outras formas de estar no grupo e que não excluem aquela, né, que você já conhecia, mas que foram significativas até para treinar um pouco essa coisa do estar ouvindo e não estar o tempo todo ativamente ali naquela coisa. É isso? Sim. Sim, isso se estendeu a outras relações. E eu acho que ligado ao estar, a presença, o pertencer, Uhum. me sentir pertencente. Nossa, Neuza, eu fiquei desconfiada de uma coisa, eu vou querer checar com você. Parece que essa descoberta foi uma descoberta bastante significativa até para sua vida, para perceber isso nas suas relações. Tipo, aonde que eu tô só fazendo só nesse movimento de ação, aonde que eu posso estar mais, tão presente quanto, mas num lugar mais de escuta, assim. Talvez isso tenha ajudado. Ou fez sentido isso ou Sim, não? sim, sim, muito. Uhum. Ah, legal. Porque isso me remete a uma reflexão que eu já ouvi muito. Muitas vezes a gente sente pertencendo no fazer, né? Muitas Uhum. pessoas. E é muito gostoso você perceber, gostoso, saudável, que você pode perceber, pertencer só por ser. Você não Uhum. precisa sempre estar fazendo para ser reconhecida. Que basta você ser, né? E quando a gente está nesse lugar, você não se esforça tanto.
e fica mais leve, que era o que eu estava querendo buscar, né? Que eu busco na minha vida hoje, é mais isso, é mais leveza, é mais tranquilidade. Nossa, é muito bom ouvir isso, Nilza. Delícia. E eu tô lendo aqui um comentário do Vitor. O Vitor colocou assim: ando de movimentos mesmo em pensamento. Isso ajuda demais o próximo a. Não sei se tem alguma continuação, mas pelo jeito ele tava apreciando essa sua fala de, né, de descobrir esse outro jeito de estar nas relações. E completou aqui, ó. O ato de estar, mesmo que em pensamento, ajuda demais o próximo. Eu acho que isso aí que vocês estão falando, que o Vitor colocou e que você falou, Nilza, tem tudo a ver com esse trabalho do grupo, né, de sustentação. Eu posso estar ali sustentando uma outra pessoa que está na ação, né? E o quanto que isso é legal, né? O quanto que isso tem valor, né? A gente não precisa estar o tempo todo na ação, a gente pode ajudar aquela outra pessoa a chegar no caminho dela e sustentar, né? Isso é muito legal. Que bom. Sim, Bom, muito bom legal. ouvir. Eu percebi que eu não só preciso de apoio, que eu também posso ser apoio. Legal. Isso é muito gostoso, sabe? Que eu não preciso ter sempre a responsabilidade das coisas. Que eu posso, se eu só estar presente, isso foi muito. Eu vi que a Jo está aí, é uma grande querida, e a gente fez um trabalho muito bonito, e eu percebi isso, e eu fui aceita nas condições que eu podia, Uhum. né? Tinha disponibilidade, mas não precisava de esforço. Isso até me emociona, sabe? Porque é muito gostoso você ser aceito e pertencer sem precisar se esforçar tanto. Uhum. Né? E aí, talvez por eu ser uma mulher com deficiência, né? Uma pessoa com deficiência, eu precisei muitas vezes me esforçar muito para mostrar para a minha capacidade. E isso está sendo muito diluído, muito diluído. Né? Mas é isso, eu entrei até em outro, Acho- me emocionou. Nossa, e é gostoso ouvir isso, Neuza, e sentir essa emoção. Eu fico também emocionada porque o quanto que eu acho que tem a ver com uma coisa de simplicidade, assim, do estar junto, né? O quanto que isso é importante, assim, o quanto que isso é valoroso, né? Principalmente, eu acho que nessa sociedade que a gente está aqui, que a gente está tudo sempre correndo, não tem tempo para nada, tá todo mundo na ação querendo resolver as coisas, o quanto que é importante a gente estar junto, ajudar o outro. Tem uma coisa forte que eu estou ouvindo aqui, parece que é uma coisa de uma contribuição mais tranquila, assim, mais presente, com a presença, e ao mesmo tempo uma possibilidade de dar autonomia para o outro, sabe? De jogar a luz no outro, né? De deixar o outro Sim, ser o protagonista. Que legal, sim. muito lindo. Neuza, sabe o que eu queria saber mais de você? Eu queria saber se tem alguma transformação específica, assim, quando a gente fala da sua comunicação em relação às pessoas da sua família, se tem uma coisa específica que você consegue dar um exemplo, assim, do que aconteceu. Se não tiver, tudo bem, tá? Mas Não, eu do fiz que você até uma lembra? colinha aqui, porque assim, eu ia ser entrevistada, que chique, né? Eu fiquei muito feliz, e estou muito feliz de estar aqui. Aí eu falei, eu vou entrevistar a pessoa que eu estou convivendo todos os dias, se ela percebe melhor em mim. Porque assim, eu percebo avanços em processos, mas eu queria também ouvir se o outro, nesse caso, o meu companheiro, via em mim, porque, sei lá, será que eu estou viajando? E aí eu até fiz uma colinha, assim, para não me perder, porque eu achei muito legal os feedbacks que ele deu com relação ao que ele percebe de mim a partir destas práticas que eu venho fazendo ao longo do tempo. Então, ele percebe mais que eu estou mais paciente, esperando os processos de forma mais tranquila. Que eu estou menos impulsiva, escutando e digerindo mais e me colocando de forma mais assertiva. Que eu estou checando mais as informações, tanto as que eu dou, você entendeu o que eu falei? Como aquele dá.
deixa eu ver se eu entendi, para a busca da clareza na comunicação. Ele percebeu também que a fala, o tom de voz, chega de uma forma mais serena e leve, possibilitando o diálogo. E a fala, ele fala assim, a sua fala não chega mais como exigência, tem que, Uhum. ou a última palavra. Que o conflito, quando a gente tem, e tá tendo, e a gente tem, quero ver quem não tem conflito, porque aí não é vir, né? A gente tem, e o conflito ele precisa ser olhado, porque é através da crise, do conflito, é que tem a possibilidade da mudança, né? Ele está sendo diluído melhor através da pausa, às vezes, agora não é hora, não dá, através do olhar do contexto, Uhum. do diálogo, buscando na divergência das opiniões esclarecimentos, aprofundamento, flexibilidade e uma busca de uma solução alternativa para aquela questão, onde de preferência, inclua e contemple as necessidades dos dois. Então, para mim foi Nossa. muito gostoso ouvir isso dele, né? Foi muito bom, porque as minhas percepções sobre mim mesmo é que eu me sinto mais compreendida nas minhas necessidades, consigo ser mais clara nos meus pedidos, eu percebo maior conexão e compaixão, tanto com o outro como comigo mesmo. Uhum. Eu estou lidando melhor com as expectativas, né? Eu fico até, me veio um exemplo da própria Colar, né? Que a gente faz o trabalho dos pares empáticos. E aí, se não me ligam, me procurando, tudo bem. Se eu quero ligar, eu ligo. Igual, eu sempre gosto, né? Então eu ligo, porque eu gosto de fazer os contatos. E já tem 2 semanas que não teve. Eu não consegui ligar, porque eu estava com você. E tá tudo bem que a outra pessoa não me ligou, né? Ou não me procurou. Eu já, em outro momento, nossa, não me procurou. Então, as minhas vozes internas, da autocrítica, elas estão aqui porque precisam, eu entendo que a autocrítica é importante, mas elas não estão tão gritantes como antes. Acho que está mais equilibrado a, a autocompaixão, né? Eu estou aceitando mais reconhecimento, presentes, carinho da família, né? Nossa. E eu estou usando mais. E acho só para terminar, porque eu fiz realmente uma relação que foi um exercício, né? O que eu percebo na família estendida, né, é que a relação está mais horizontal. Embora eu tenha papéis, eu sou irmã, eu sou mãe, está mais horizontal e respeitosa. Eu estou expressando mais as minhas necessidades, escutando mais meus sentimentos, e eu percebo, em especial com as minhas irmãs, mulheres, que está tendo maior procura, está tendo maior compartilhamento e leveza na relação. Tem os paus de irmão, né? Não é toda hora. Eu não me tornei, não é isso, mas eu percebo Uhum. que, que isso, eu percebo essas coisas e fico muito feliz de expressar. Nossa, Nilda, ouvindo você, parece que você fez uma. Você até aproveitou esse nosso encontro aqui para fazer uma revisão de tudo, assim. Parece que você olhou para todos os cantinhos para ver o que que eu fiz o que que aconteceu, quais foram as transformações, quais foram as mudanças. Inclusive perguntando, né, pro seu companheiro. Eu achei interessante, assim, ouvir esse review, assim, de tudo. E fico feliz, assim, de ouvir também. E parece que tem uma coisa que você falou no começo da live, que é assim, um pouco do que eu buscava nesse trabalho é leveza. E parece que
parece que a vida continua a mesma coisa. O que mudou é o seu olhar, é o jeito que você está encarando as coisas. Então, parece que tem a ver com lidar com as frustrações, lidar com uma melhoria nesse lidar com ter mais flexibilidade, digamos assim. Lidar ter uma resiliência. Sabe a resiliência? Quando você toma um tombo e aí você levanta mais rápido, parece assim, né? Porque a gente leva tombo o tempo todo, não é isso que acontece? Não sei para você, mas acho que acontece isso o tempo todo. E parece que esse trabalho te ajuda nesse movimento, né, de recuperação aí da frustração. É mais ou menos isso? Faz sentido? Sim, eu acho que a sua fala me reverbera aqui para mim, que eu acho que eu estou mais confiante com os processos e mais tranquila. Né? Uhum, E aí eu estou falando literalmente com o processo interno, como com os processos de mudança que eu estou uhum, vivendo. Né? A minha casa está simplesmente assim. E é incrível como eu estou olhando para isso, mas de outro jeito, que não uhum, me tira do eixo, porque eu confio que isso vai se organizar, né? uhum. Assim como Eu, aqui internamente, se eu acolher e cuidar, vai organizar. Ou não é organizar fixo, não é que vai ficar, né? Como a vida, né? O movimento. E aí, sabe, Dani, eu também, eu acho que eu fiz isso mesmo, sabe? Eu acho que o seu convite, ele me propiciou fazer uma retrospectiva. uhum, E ter conversado com o Rê, meu companheiro, como ele percebeu a minha mudança, para mim é muito importante saber como o outro, uhum, porque às vezes o meu óculos, literalmente, não serve para a outra pessoa, até porque uhum. o míope, né? Não serve. Então eu quero ver a partir, que ele olhe a partir do olhar dele, para conferir, para ver se tem ressonância. Uhum. Porque isso é conexão. Nossa, Ressonância é conexão, né? que legal. E, o Nilson, até esse movimento de pedir esse feedback, eu acho que é bem desafiador, né? Porque, assim, eu acho que não é? Desafiador fazer isso, né? Interessante. É verdade. Muito legal. É. E, Neuza, eu acho que, assim, uma outra coisa que eu queria saber é se teve alguma surpresa, assim, alguma conquista. Eu acho que você já falou um monte de coisa aqui agora, mas se você tem, assim, uma pérola, fala, nossa, isso mudou a minha vida, assim, dentro desse processo, assim. Se você quiser trazer uma pérola, assim, ou se não tiver também tudo bem, mas se você lembra de alguma coisa, assim, que foi, tipo, inesquecível, que foi uma surpresa. Então, eu, eu percebo, ou eu destaco, eu acho que os espaços que a Colar cria, abre para diversidade e Uhum. para inclusão. Né? Isso é um lema na minha vida, né? Então, isso para mim foi muito interessante. A ampliação de vários conceitos e preconceitos que eu tenho em algumas questões mais sociais, né, e que temos por causa da nossa formação judaico-cristã, e espaços para dialogar com quem tem a fala desse espaço. Né? Então, a Uhum. questão racial, a questão da pessoa com deficiência, a questão da questão de gênero, da questão da sexualidade, a questão da pública. Então, espaço que amplia muito. A facilitação, né, de vocês, no sentido de abrir espaço para as pessoas mostrarem também as suas competências, né? Os seus trabalhos, né? Eu acho isso, sim, é, eu acho isso muito lindo, muito digno, porque é uma questão de realmente compartilhar o espaço, sem Uhum. perder o lugar, Uhum. né?
sem perder o lugar. Isso, para mim, é muita confiança. É muita confiança. Me veio até uma associação assim, é como você estar numa relação afetiva e não ter ciúmes do seu companheiro, que ele saiu para tomar um café com a sua amiga. Uhum. Né? Que é uma. Nossa, me veio isso, nem sei porquê, mas é desconstruir algo que, nossa, você vai fazer isso? Como assim? Ah, meu Deus, você vai perder o seu. Então, eu achei isso muito. Nem sei se o exemplo coube bem, mas me veio ele aí, porque é isso, né? A gente escuta essas vozes. Nossa, mas e o risco? Mas te ouvindo, Neuza, me vem muito assim, é uma relação mais leve de confiança e de abertura para o outro, né? Então, é assim, cada um Sim, tem o seu espaço. Eu não preciso falar, ah, aqui não, aqui sou eu que faço e ninguém mais pode estar nesse lugar. É uma relação onde a gente, né, acho que a comunidade, esse trabalho que a gente faz, ela tem essa abertura para trazer também quem tem habilidades, quem está com vontade de experimentar. E, e assim, a gente, né, de certa forma, lógico que a gente tem os nossos conflitos, né, nossos problemas internos, mas de certa forma isso deixa as coisas mais leves, né? E aí eu acho interessante porque acho que isso tem a ver um pouco, Neuza, com aquilo que você trouxe no começo da live, quando você falou assim, ah, eu entrei para ouvir, e aí eu descobri outras maneiras de estar e o quanto que esse exercício de deixar o outro ser protagonista, eu ficar mais quietinho, o quanto que isso enriquece a nossa relação, enriquece o outro e enriquece, eu acho que dá leveza para a relação também, que eu acho que é isso que você falou no início da live, né? O que eu busco? Ah, estou sim, buscando relações mais leves, assim. Eu estou buscando, né, esse fluido aí. E eu achei, tem uma outra coisa que eu ouvi de você, Neuza, que eu achei muito interessante, que foi assim, aquela hora que você estava falando sobre esses diálogos internos aí também, né? O quanto que você, hoje você acha que consegue lidar melhor com eles, e isso também traz essa leveza, né? Você não está mais com aquele chicote. Tem um chicote, mas o chicote parece que está mais leve, digamos assim. Acho que ninguém larga esse chicote, né? Mas a gente vai meio que deixando ele mais leve, assim. É isso? sim. Porque eu acho que também a gente, na nossa vida, aprendeu, né, que o castigo e a recompensa, né, e a gente acaba fazendo isso com a gente, né. Então, se eu tenho uma autoavaliação positiva, né, se Uhum. eu tenho uma autocrítica muito, então, é como equilibrar isso, porque isso fica muito, equilibrar não, né, não sei como tirar isso, de que a vida, que a gente é humano, né, e que a gente erra, e que a gente pode restaurar, que a gente pode pedir desculpas, que a gente pode falar um sinto muito, que a gente pode rever, né? E aí, nesse sentido, eu percebo que o tripé da comunicação não violenta, né, que são as necessidades, os sentimentos e os pedidos, para mim, eles trazem hoje uma clareza muito grande, assim, quando eu tenho claro qual é a minha necessidade, e aí eu amplio necessidade para desejos e sonhos, né? Uhum. Porque tem necessidades que estão muito, tipo, se eu tiver com vontade de ir ao banheiro agora, é uma necessidade muito que me leva para o movimento. O Uhum. desejo me leva para o movimento. O Uhum. sonho me leva para o movimento. Se eu não deixar que as vozes internas e se eu vou buscando apoio, Uhum. porque vida é movimento, né? Uhum. E os sentimentos, eu fui percebendo que acolhê-los e não negá-los é fundamental. E assim, que os sentimentos, eles são, tem 5 básicos, e Uhum. que eles vão se abrindo, né? Que é a alegria, que hoje o mundo quer que toda hora a gente esteja alegre, me poupe, não rola, né? Uhum. Tristeza, medo, raiva e nojo. E eu fui me dando conta que o nojo é o que menos a gente olha. Uhum. E o nojo é o que está mais associado ao preconceito. Porque o nojo é a aversão.
Uhum. É distanciamento. Então, e sexualidade, aí vem tudo uma coisa aí que a gente precisa olhar. O que que é que eu tenho tanto preconceito? Uhum. O que que é que eu tenho tanta aversão? Né? Então, esses a gente não quer ter, a gente só quer ter a alegria, aí não Uhum. rola. Aquele filminho é lindo, né? Como que é Divertidamente, é lindo. Divertidamente. É. E os pedidos, né? Nos pedidos eu percebi, dentro do tripé aí que eu falei, o quanto a questão da humanidade, né? A humanidade compartilhada, né? O quanto eu posso não ter habilidade em alguma coisa e o outro ter, e eu ter a humildade de reconhecer isso e de pedir para esse outro, ou se eu quero de fato, e é um desejo meu, desenvolver isso, me pôr para aprender isso, porque somos seres em constante aprendizado, né? E isso nos dá muito interdependência. Eu não fico nem totalmente, não fico dependente, nem codependente. Então, realmente está sendo uma retrospectiva. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu nem sei qual é a hora, mas e de novo me emocionei aqui porque é muito bom, né, ampliar a consciência de algumas coisas para a gente poder tentar ver no que a gente pode melhorar. E Ah, também o outro dá uns toques para a gente, né? Porque às vezes a gente. com certeza. Nilza, a gente está aqui em companhia, muito, muito boas companhias. A Leta aqui gostou de te ouvir falando do nojo. A Paulinha também está aqui. E aí tem também o Reinaldo Barros, ele comentou assim que falando de você, né? Você é vitoriosa, linda história de luta e recompensa. E luta e recompensar merece o melhor. Ótimo ouvinte e participativa sempre que possível, uma pessoa singular. Olha só, tem declarações de amor na live. Que Então, deixa beleza! eu falar para você, Reinaldo e Vitor estão direto da Itália, meu. Dá Ó, licença. A Colar está na tá Itália, vendo? meus sobrinhos queridos, e melhorou muito a relação, né, com a família estendida. Ah, que legal. E ele colocou, ó, nossa, eu nunca tinha ouvido pensado nisso dessa forma, faz todo sentido. Acho que ele colocou isso quando você estava falando dos sentimentos, do nojo. Ele colocou unir forças para ampliação do conhecimento de ambos. Então, aqui os comentários aí do sobrinho. Obrigada aí pela companhia de todos vocês. Queria agradecer. Neuza, a gente está indo para os nossos momentos finais, assim, então queria saber se você quer falar alguma coisa, se você tem alguma coisa para falar aí para gente. Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer o convite de vocês. Agradecer também o meu empenho, né, de querer tornar a minha vida mais maravilhosa e a dos outros, né, porque isso eu acho que é uma questão que move também a mim, sabe? A minha primeira formação foi sempre dentro das políticas públicas, de buscar os direitos, a justiça, a igualdade. Então, são princípios, né, muito fortes na minha vida, de, da vida ser linda e maravilhosa, e a vida, né, ser de movimento e de compartilhamentos. Então, eu estou muito feliz e realmente agradecer é, este convite, porque eu fiz uma retrospectiva mesmo, e eu só me dei conta agora desse processo que eu estou fazendo com vocês, na companhia de vocês, né, tanto dos facilitadores como do grupo todo, né, quantas pessoas eu conheci, quantas escutas eu troquei, quantas vezes eu fui escutada, né,
E isso é muita companhia num momento que a gente também estava tão sozinho, né? Tão reclusos com essa pandemia, isso foi muito legal. Então é isso, meus queridos, estamos juntos aí, e eu acho que a galera que está ouvindo, divulgar aí, porque o trabalho é muito interessante. Nossa, E Neuza, Rio, né? eu fico assim, fazer essas lives com as pessoas que participam, né, do nosso trabalho é uma delícia, assim, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não percebe o que acontece, né? A gente não tem noção do que acontece com as pessoas. E quando a gente tem essa oportunidade de fazer isso, é muito gostoso, porque de certa forma anima, né? Fala, nossa, vamos continuar fazendo isso, a gente não tá ficando louco aqui, né? Então, assim, é Sim. muito gostoso, assim, me anima bastante. E eu queria agradecer muito a sua participação na comunidade, muito a sua participação aqui comigo agora, todas essas seu apoio ao nosso trabalho, porque eu acho que sem esse apoio fica difícil, porque é muito desafiador a gente sustentar, né, um trabalho como esse. Não é assim tão simples. É uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o propósito, que é um pouco do que você falou aí, né, dessa busca ser um propósito. Eu acho que esse trabalho também não deixa de ser um propósito, assim, para a gente ter uma vida mais leve, né? Não é, a gente não vai mudar muita coisa, né? A gente está passando por um momento de crise muito grande no país e no mundo, mas a gente pode sim olhar para as coisas de um jeito diferente, sabe? Fazer uma comunicação que pode ser mais inclusiva, tanto com a gente quanto com as pessoas que estão convivendo com a gente. E aí, o quanto que é importante, né? A gente é, já fazer isso, eu falo que isso aí a gente devia fazer nas escolas, né? Para as crianças já crescerem assim e não ter tanto problema de comunicação como a gente tem. E como a gente, né? Eu, pelo menos, tive bastante. Então, eu queria agradecer e queria fazer os últimos convites aqui para quem está aqui agora. Então, lembrando que hoje é um grande dia, gente, porque hoje à noite, às 8 horas da noite, vamos estar nós cinco, eu, a Paula Rocha, Letícia Penteado, Igor Savitz e o Paulo e o Pedro, com sorte, a gente vai estar juntos hoje no nosso encontro, na nossa aula ao vivo chamada Melhorando a Comunicação e o Convívio Familiar. Então, se você tem interesse nesse tema, o link está na bio. Vai na nossa bio, que a nossa bio está quente. Tem um link de inscrições para essa aula de hoje. Se você não puder participar, se inscreve que você vai receber a gravação dessa aula. Tem também um grupo de WhatsApp para você ficar atento a tudo que está acontecendo, todas as lives que estão acontecendo aqui com a gente. E essa semana próxima ainda vão ter muitas lives, então fica ligado aí, porque a gente está o tempo todo falando sobre esse assunto, e esse assunto pode ajudar vocês aí nas comunicações dentro da família. Então, eu queria agradecer muito aí vocês, fazer esses convites. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu até checar aqui no meu... Gente, meninas estão aí, esqueci alguma coisa? É isso, é isso. Se inscrevam, não percam o encontro de hoje à noite, que vai ser imperdível. Então, vem com a gente aí. Neuza, um abração para você Beijinho, e muito um obrigada aí pela abraço. companhia. Obrigada pela companhia de Obrigada, todos. querida. Tchau, Beijos! tchau. Beijos.